Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje a gente vai falar sobre bipolaridade e TDAH. Diferenças, divergências e convergências dos transtornos, né? Que é bem comum a confusão entre um e outro. E uma novidade, para quem não sabe, eu estou trazendo aqui hoje a doutora Daiane. Quase não vem aqui, dá um salve aí, Dai. Gente? Oi, tudo bem? Então, a Dai é a nossa responsável técnica lá, nossa médica responsável no Instituto. Dai, eu trouxe esse tema aqui hoje porque é clássico no consultório você ver chegar um bipolar pensando que é TDAH. Não é raro. E não é raro. E é clássico você mesmo lá dentro também, às vezes fez a primeiro momento, porque não é fácil diagnosticar nenhum dos dois, confundir um e outro. E às vezes é os dois. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Então, de quais os problemas de ter bipolaridade, de TDAH e etc, né? E qual o tratamento para cada um deles. Lembrando que a gente já tem outros podcasts falando só sobre TDAH. Sobre bipolaridade, a gente tem uns, sei lá, 6, 7 podcasts Muitos. falando sobre isso, sobre esse conteúdo, sobre TDAH também, sobre medicação para todos eles. A gente tem podcast falando sobre isso. E mais uma vez, aproveitando o início aqui, não esquecendo jamais, por favor, se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. É uma caridade que você nos faz. Curte, compartilhe o nosso conteúdo, sabe? Encaminha para aquele amigo seu que você desconfia que possa ter TDAH ou bipolaridade, ou que possa ter os dois, inclusive, ou mais transtornos, né? Que geralmente tá assim hoje, né? Vem quando passa boi, passa boiada, né? Então, aquela coisa toda, né? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Daí, é um assunto, não é polêmico mais, que já deixou de ser polêmico, né? Tá muito na moda, né? É um pouco polêmico, porque tem muita gente que quer se justificar a gama de coisas que faz porque é TDAH, mas na Uhum. verdade é bipolar. E ainda tem estigma em cima do transtorno bipolar. Pelo menos o estigma no TDAH tá caindo, isso é uma coisa boa, a gente não pode ter estigma com questões de saúde mental, mas bipolar ainda tem estigma, infelizmente. Sim, é bem comum, né? Chegar e falar assim, ah, Caio, meu TDAH tá me impedindo, né? Ai, o meu TDAH. Foi, velho, você já fez alguma avaliação neuropsicológica? Não, então como é que você sabe que você tem TDAH? Então, você já foi no médico? Não, é porque eu já vi na internet, né? Então ficou da moda, né? Mas eles não entendem, né, que, se eu não me engano, é a Associação Brasileira de TDAH, de TDAH, né? Ela comenta que é um dado isso, tá? De 5 a 8% da população, se eu não me engano, tem TDAH. Então, não é 50% da população como as pessoas pensam, nem todo mundo tem TDAH. E a gente tem que separar também, porque às vezes não é um TDAH, é um TAG, não é um transtorno de ansiedade generalizado, ou às vezes nem é TAG, é só uma ansiedade atacada, né? E isso se confunde muito, a gente vai discorrer sobre esse assunto aqui hoje. Dada a introdução do assunto, que foi curta, Excelente introdução. excelente introdução, Dai, qual que é a diferença dos dois? Simples pergunta. Ah, toda. Mas vamos lá. Vamos começar no básico do básico. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que surge lá na infância, antes dos 10 anos de idade. O transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno do humor que vai surgir na adolescência ou início da fase adulta. Então, não existe isso de eu tive TDAH quando eu fiquei adulto. O TDAH obrigatoriamente precisa começar lá no comecinho da vida da pessoa. Boa, boa. Vou somar o pensamento da Dai aqui, porque o transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico, mas também chamado de transtorno de humor, porque ele afeta o humor da pessoa. É diferente do TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, o TDAH é um problema na formação. Então, neurodesenvolvimento do cérebro. Assim como o TEA também, né? Transtorno de espectro autista, que também é um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente não vai adentrar nisso, mas existe ali uma diferença entre os dois, né? Porque afeta diretamente o humor da pessoa, onde ela pode oscilar entre alguns polos, né? Tanto mania quanto depressão, ou hipomania, ou um estado misto. E o TDAH não é pensamento acelerado, por favor. É pensamento desorganizado, é diferente.
que pode gerar uma série de problemas. Então, TDAH pode gerar depressão, TDAH pode gerar transtorno de ansiedade, pode gerar transtorno de compulsão alimentar, pode gerar uma série de comorbidades, né? TDAH e comorbidade é quase regra. Sim. E é muito comum, né? Você começa a limpar como é que é o termo, limpar o terreno, né? Então, você começa a tratar a depressão, você trata a ansiedade, você trata a compulsão alimentar. Opa, surgiu aqui o alecrim dourado, que era o TDAH que estava gerando tudo, né? Então, ele surge e traz consigo uma série de problemas, né? E traz consigo uma série de problemas. E na bipolaridade, também não é diferente, né? Então, a bipolaridade é clássico já a pessoa ficar com, aqui sim, o pensamento acelerado, indicador não é um pensamento tão desorganizado, né? Desorganizado, é um pensamento acelerado e depressão. Dai, fez sentido tudo que eu falei? TDAH pode ter pensamento acelerado também. Sim. Mas a gente vai explicar um pouquinho mais disso aqui na Vamos frente. aprofundar. Vamos destrinchar melhor, mas fez total sentido. Boa, boa. Por que tanta gente confunde os dois? Pegou o cafezinho e teve que voltar. Peguei o cafezinho e voltou. Por que as pessoas confundem TDAH com bipolaridade? Justamente pelo quesito do pensamento acelerado, do pensamento confuso e da agitação psicomotora e da loquacidade. O que é loquacidade? Falar muito, falar pelos cotovelos, perder o freio na hora de falar. É muito comum dentro do TDAH. Dentro do TDAH, a gente tem duas esferas de sintomas: os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade. Na desatenção, a gente tem um pensamento acelerado que se torna confuso, tamanho tanta coisa que está passando na sua cabeça, por conta da desatenção. E aí, na hiperatividade, a gente tem uma agitação psicomotora, a pessoa toda hora fica se mexendo, não consegue ficar sentada, fica andando de um lado para outro, e a gente tem a pessoa muito falante, muito tagarela, não consegue dar um freio verbal. E isso pode se confundir com uma hipomania. Mas a hipomania vai ter outros sintomas. Mas assim, quando a gente só bate o olho logo de cara, pode se confundir sim. É bem comum para ser mais exato. Na verdade, se o psicólogo não for um cara que tão especialista em transtornos, ele pode se confundir, ele pode diagnosticar, sair diagnosticando, até porque não aplicou o teste ali no primeiro momento, e se o médico não tiver também tão treinado, não consegue ter uma diferenciação dos dois, e é muito comum chegar com tratamentos trocados. Já pegou, Dai? Já peguei várias vezes pacientes que eram bipolares, que estavam tratando para TDAH e estavam fazendo uso de psicoestimulante. Cara, E aí faz hipomania induzida por psicoestimulante. Tem um conteúdo nosso, tem um podcast nosso sobre Venvance e o uso de psicoestimulante. Assista, porque ficou muito legal. Eu sempre queria dizer, dá uma olhada aqui no card. Porque ficou muito bom o conteúdo, né? Então é muito comum a gente ter essa confusão dos transtornos, né? É possível ter os dois ao mesmo tempo, Dai? Sim, é possível ter os dois ao mesmo tempo. Uhum. Mas é um diagnóstico difícil de fazer, tá? É comum, eu vou dizer, vou reformular. É comum ter bipolaridade e TDAH ao mesmo tempo? Não é comum. Boa. São dois transtornos diferentes, com bases neurobiológicas diferentes, com desenvolvimento e história natural de evolução da doença diferentes. Eles podem coexistir, mas não é super normal ter os dois. Tá. Por onde começar o tratamento? Sempre pela bipolaridade. Por quê? O uso de medicações psicoestimulantes, o uso de medicações que tratam o TDAH podem instabilizar e levar a uma ciclagem de humor. Entendi. Então trata a bipolaridade e se sobrar alguma coisa, né, que pode ser confundido os dois, os sintomas por ser parecidos em alguns casos, então aí trata o TDAH, né? Como que acontece no consultório? O paciente, muitas vezes, ele chega com uma queixa de desatenção, distraibilidade, pensamento acelerado, confusão, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma delas, procrastinação, agitação motora e ficar muito falante. Isso tudo é a carinha do TDAH.
Só que a gente precisa investigar o transtorno de humor. Como é o seu humor? Como é o seu sono? Como é a sua impulsividade? Como é o seu padrão de envolvimento com atividades com potencial de dano? Tem momentos que você fica super focado numa coisa e depois passa? Tem aumento de compra? Tem aumento de libido? Tem envolvimento com o uso de substância? Tem história familiar de doença psiquiátrica na família? A gente investiga isso. E aí, essa sintomatologia inicial de desatenção, agitação psicomotora, ela também pode ser uma sintomatologia de hipomania. Então, a gente precisa identificar a presença do transtorno de humor e identificar a presença de desatenção na infância. Tem os dois. Primeiro, eu trato a bipolaridade, porque vai melhorar muito o pensamento acelerado e a distração. O tratamento de bipolaridade vai melhorar esses sintomas. E aí, a gente vê o que sobra. Eu tenho um paciente que é TAB e TDAH e que não precisa de usar psicoestimulante, porque está muito bem adaptado na rotina. Os sintomas não são exuberantes e não precisa de tomar medicação. E tá tudo bem. Vocês perceberam que não é todo transtorno, né, de TDAH que precisa da medicação. Pode ser uma boa condução, né, Com terapêutica. um psicólogo. Uma boa condução psicoterapêutica dá para conduzir. Daí, não estava no roteiro eu te perguntar isso. Vamos fazer aqui um bate-bola? Acho que fica interessante. O que converge, o que diverge? O que converge nos dois transtornos? Pensamentos acelerados? Sim. Converge, né? Compulsão? Converge nos dois transtornos? Pergunta capciosa. O TDAH, ele pode ter uma tendência maior de envolvimento em atividades que liberam muita dopamina. No nosso podcast sobre TDAH, a gente fala que o TDAH, ele muitas vezes está associado a atividades, a esportes radicais, ao uso de substância, à questão de sexualidade também. Só que isso vem de uma impulsividade crônica, desde a infância. Já na bipolaridade, é fásico. O interesse, ele é específico e depois ele passa. É cíclico, não é uma coisa constante na vida da pessoa. Entendi. Então, a impulsividade pode convergir, mas ela tem um padrão diferente. Tem um padrão diferente, né? Pensamentos acelerados, impulsividade, né? Vai convergir. Problema com sono, converge ou diverge? Tende a divergir. Divergir, né? Tende. Tem paciente TDAH que não dorme bem também, mas tende a divergir. Hipersexualidade, hipersexualização, tá na impulsividade, né? Tá na impulsividade, mas tende a divergir, porque é diferente. O padrão é diferente. Entendi. Você teve uma fala que gerou muita polêmica sua, um corte seu, deu muita visualização. Você falou assim: o TDAH não tratado vive menos. Aumenta a mortalidade. TDAH não tratado aumenta a mortalidade, repito. Por quê? São pessoas mais impulsivas, que se envolvem em atividades com liberação, atividades radicais maiores, são desatentas no trânsito, bate mais carro, bate mais moto, se envolve em esporte radical, que tem chance de dar ruim, e tem também uma correlação com o transtorno de uso de substâncias. Por isso que TDAH não tratado aumenta a mortalidade. Uso de substâncias, converge ou diverge? Eu vou falar que diverge, porque nem todo... O bipolar usando substância é menos frequente. E quando a gente fala substância, gente, a gente tá falando da sua cervejinha, a gente tá falando do seu cigarro, e não só de substância ilegal, tá bom? Geralmente, percebe-se também o estilo da substância, né? Geralmente o TDAH vai estar vinculado aos psicoestimulantes. Aos psicoestimulantes, as substâncias que são psicoestimulantes, né? Então, por exemplo, é muito comum, TDAH comum, mas não é regra, tá? A gente tem que deixar isso claro, porque senão a fala, como é que é a fala mas fora eu do não sou assim. Justo. A fala fora do contexto vira um pretexto, né? Então, mas é muito comum TDAH e cocaína. Então, muito comum TDAH. A gente vê, assim, com uma certa frequência dos pacientes que buscam atendimento, que eles também fazem uso, nem sempre de dependência, mas um uso esporádico de binge de cocaína. Sim. E quem tem bipolaridade vive menos?
Não tratada. Não, quem tem bipolaridade não tratada vive menos? Dependendo do padrão de impulsividade e do padrão de envolvimento de atividades com potencial de dano, pode viver menos. Existe uma coisa na bipolaridade chamada neuroprogressão, onde não são todos os pacientes que têm neuroprogressão, isso é muito legal. Tem pessoas que têm uma tendência de ter uma estabilidade cerebral melhor do que as outras, mas algumas pessoas têm a neuroprogressão. Os episódios, eles vão se tornando mais graves, de menor resposta, podendo levar, alguns pacientes podem levar até mesmo a uma pseudodemência e demência. Então, essa neuroprogressão e essa impulsividade e esse envolvimento com atividades com potencial de dano podem levar também a uma redução de mortalidade. Um aumento de mortalidade. Eu ia fazer essa pergunta, Dai. Bipolaridade e demência, né? Porque é falado, já está sendo bem dito, né? O conhecimento está sendo disseminado, então já me deparei com uns 2 ou 3 vídeos na internet comentando sobre, mas não é tão comum. Então, mas se dizer, mas bipolaridade não tratada pode levar a uma demência mais cedo? Pode, geralmente os bipolares tipo 1, que tem muitos episódios maníacos na vida, especialmente aqueles episódios maníacos psicóticos, os psicóticos não congruentes, né, os persecutórios. Então, sim, infelizmente, aí a bipolaridade pode levar a uma demência se você tiver a predisposição genética para isso. Eu já fiz um pouco, já fiz essa pergunta, quem tem TDAH, nós falando sobre convergência e divergência, né? Encerrou o quadro Convergência e Divergência. Gostei, pode ser alguma coisa para os próximos podcasts. Então, se uma pessoa tem uma impulsividade muito grande, pode ser bipolar, mas se não for bipolaridade, pode ser TDAH. Então, a gente vale ressaltar. Na verdade, TDAH já, como você bem disse no início, o estigma já tá sendo quebrado, então virou até modinha, ficou legal, né? Pô, ficou legal, pô, tem TDAH, acho que ficou meio da moda, né? Principalmente no meio empresarial, e as pessoas aqui se confundem bastante, né, daí porque o é bipolar, o TDAH, mas eles esquecem, né, que existe o estilo de vida acelerado, né? Então, o hipertímico, que não é bipolar, que não é TDAH, mas o expansivo e acelerado. Acelerado da mesma forma, nós falamos isso em outro podcast, né, sobre o humor hipertímico, que se parece muito com um episódio de hipomania, mas também, às vezes, não é hipertimia, às vezes não é bipolaridade, né, mania, às vezes não é TDAH, às vezes é uma ansiedade causada pelo estilo de vida acelerado do século XXI, e tá massivo pra caramba falar sobre isso, já ficou chato falar sobre isso. Não precisa falar que seu celular tá acabando com você, não precisa mais falar que esse excesso de informação tá pesando, tá acabando com você. Então, mas vale investigar toda vez que você tiver uma impulsividade, que nem sempre vai ser TDAH, e nem sempre vai ser bipolaridade, e nem sempre vai ser uma hipertimia, pode ser uma ansiedade sim, pode ser outros tipos de transtorno. Faz sentido, Dai? Faz sentido, né? Se a Dai falou, tá escrito, né? Então, a mudança de humor do bipolar. Olha que legal. A mudança de humor do bipolar. A gente fica um pouco na convergência e divergência, né? É a mesma coisa da desatenção e agitação do TDAH? Não, porque o bipolar é cíclico. Existe alguns casos de hipomanias crônicas que vão perdurar por muito tempo na vida da pessoa, mas isso não é a maioria. A maior parte das hipomanias, elas são delimitadas. Elas vão durar aí um espaço curto de tempo versus o TDAH, que tem sintomatologia desde a infância e vai perdurar ao longo da vida da pessoa. Conforme a pessoa vai crescendo, amadurecendo, o cérebro dela também amadurece e os sintomas ficam menos intensos, mas eles não deixam de existir. Então, eles são uma constante, versus o bipolar, que já é cíclico por conta da duração das hipomanias. É muito comum você encontrar um bipolar um mês, você vai estar, pô, que cara legal, você conheceu o bipolar pela primeira vez, pô, que cara legal, conexão massa, aí você vê ele 20 dias depois.
é outra pessoa. Eu falo, cara, o que aconteceu? Não é a mesma pessoa que eu conheci. Aí você vê daqui a 20 dias já é um cara totalmente diferente. E pode haver casos também, tá, gente, de hipomania de anos, tá? Então, ou depressão também de anos. Então, não é tão simples, tá? Bipolaridade, você percebe que o buraco é bem mais embaixo, né? É muito comum na investigação que a gente faz, é um teste muito legal chamado DIVA, né? Então, que a gente faz uma investigação um rastreamento da vida da pessoa e você percebe que o TDAH é desde o primeiro momento, né? Porque ele surge, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, desde que a pessoa começa a raciocinar, a pensar por si só, já percebe os sintomas do TDAH desde criancinha, né? Então, me deparei com uma reportagem muito legal essa semana. Eu gosto muito de me atualizar, né? Cara, esqueci o nome da reportagem agora, pô. Mas, como é que é? Adolescência na primeira infância, não? Putz, caramba. Os sintomas da adolescência na primeira infância, quando a pessoa deve com 6, 7 anos, né? Diferente de uma adolescência que tem ali todos os hormônios sendo aflorados, etc. Na primeira infância, a criança se descobrindo, né? Os sentimentos novos, os sentimentos mistos, aquela confusão sentimental. E é comum a gente perceber uma criança tendo comportamentos de adolescente ali com 6, 7 anos. Mas é justamente nesse momento que a gente começa a perceber o TDAH. É muito clássico você perceber a diferença aos 5, 6, 7 anos ali. Você começa a perceber, pô, tem uma coisa diferente com meu filho. Já a bipolaridade não é aí. Existem casos atípicos de bipolaridade que começam na infância, tá, gente? Mas é muito atípico. Ouça a palavra que a Day trouxe antes de falar disso. Atípico, ou seja, não é típico, não é natural. Então, não é comum, aliás, acontecer natural né? Então, não é comum acontecer de ter, mas tem sim bipolaridade na infância, mas é muito raro os casos. Não temos os dados, o número disso, mas é bem raro mesmo, né? Mais frequente o TDAH na infância do que a bipolaridade, sem sombra de dúvidas. Até porque o TDAH é na infância, né? Então não tem condição do TDAH após os 10 anos, né? Você pode percebê-lo, né? Mas ele tá ali desde o primeiro momento. A progressão no TDAH? Não, o contrário. A regressão. A regressão. O TDAH, ele é um transtorno de alteração da maturação cerebral. Por isso que a pessoa perde um pouquinho o freio, fica desatenta, né? Ela fica um pouco mais impulsiva. Conforme a gente vai envelhecendo e a gente vai amadurecendo e vai crescendo como pessoa e o nosso cérebro vai amadurecendo, os sintomas vão ficando menos intensos. Uhum. Uma vez chegou um rapaz para atendimento lá, instituto. Ele era da minha idade. E acho que eu usei esse exemplo no nosso podcast sobre psicoestimulante. E ele foi viciado em cocaína desde a adolescência até a fase adulta, né? E ele trocou a cocaína pelo Venvance, né? Já usei esse exemplo. Mas o relato dele foi super interessante, porque ele falou assim, cara, a primeira vez que eu usei a droga, né? A substância, a cocaína, foi libertador. Porque todas as vozes se calaram. Que a ação da cocaína, do Venvance, eu digo ainda que... São famílias, cocaína e Venvance são da mesma família. Justamente. Tem uma estrutura molecular um pouco diferente, mas elas são parentes. Eu costumo dizer que Venvance é cocaína encapsulada e você toma ela em vez de cheirar ela, né? Era bem comum, né? O pessoal antigamente, né, usava cocaína também misturando na água, né? É mesmo? Misturava na água e bebia. Se eu não me engano, Freud era viciado em cocaína. Cocaína ou morfina? Um ou outro. Ou heroína? Um ou outro. Se eu não me engano, era cocaína mesmo. E a filha dele era em heroína, se não me engano. Que loucura, né? 1800, 1900, o uso de cocaína e heroína era liberado na época, né? Era recorrente. Eles achavam que era medicinal. Medicinal. Não vou entrar nem no mérito aqui, porque tem uns chás que o pessoal toma aí hoje também que
que é loucura, bicho. Alucinógeno. Eu já vi um caso, eu posso falar, né? Ayahuasca, né? Então o cara tomou, cara, ele entrou no estado de alucinação e não saiu mais. Foi assim, perdeu o menino, sabe? Tomou a porcaria do negócio e se perdeu. Não sei o que que aconteceu, qual a reação, não sei dizer que se existe hoje, se existisse hoje o hospício, ele estaria lá. E tá numa situação muito difícil porque ele tá solto pra rua. Tá solto pra rua, vivendo uma situação decadente por conta do chá alucinógeno, né? Então, em 1800 era complexo a coisa, né, Dai? Uhum. Aí eu sei dizer que esse jovem, né, esse rapaz, que era da minha idade, ele substituiu, né, porque a cocaína é muito queimado, né, se eu usar, e ele foi taxado a vida inteira de drogado, aquela coisa toda, e ele substituiu pelo Venvance, né? Só que o uso dele do Venvance era um uso totalmente Abusivo. abusivo, né? 6 comprimidos de 70 por dia. Eu falei, você tá fundindo o seu cérebro. Eu falei, porra, nós vamos fazer seu velório ou vamos te internar rapidinho, porque seu cérebro não vai aguentar essa pressão, né? Aí por fim já não tava fazendo e já tava querendo tomar mais comprimidos, você acredita? Aí ficava fazendo igual Freud, misturava, abria o comprimido, jogava o negócio e bebia. Porque É, dizerem que e ficava o efeito era mais rápido. isso vem dentro do contexto de dependência. O que que é dependência? Tem tolerância. O que que é tolerância? A gente toma uma quantidade e essa quantidade perde o efeito, e aí a gente precisa aumentar a quantidade do que a gente usa para poder ter o mesmo efeito ou melhorar esse efeito. Tem estreitamento de repertório social. A pessoa deixa de fazer as coisas dela para poder usar a substância. A pessoa tem fissura, ela não consegue ficar sem, tem síndrome de retirada, síndrome de abstinência, perde a noção financeira do quanto que está gastando com a substância, gasta mais do que gostaria, se coloca em risco por causa do uso de substância. Isso tudo é dependência. Dia desse, né, um empresário, eu faço desenvolvimento de liderança com ele lá no instituto. E ele falou, pá, cara, parei de usar o vape depois que eu vim pra cá. Parei de usar o vape. Pô, que legal, cara. Parei de usar o vape. E ele batendo, parei de usar o vape. E eu achei estranho, porque ele falou, parei de usar o vape várias vezes comigo. Eu falei assim, quando algo é enfatizado, isso tá mal explicado. Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Falou demais, fala demais, o santo desconfia, né? Esmola demais, o santo desconfia, né? Cheguei no banheiro um dia, na hora que ele tinha saído, eu entrei logo atrás, cheirão de morango dentro do banheiro. Ele saía, cara. Porque esse serviço de liderança, né, que a gente vai lá um pouco mais extenso, ficar horas lá. Ele saía, dava escapadinha pra ir fumar o vape dentro do banheiro. E, e a gente percebe isso no. Se o vape faz isso, imagina o que uma dependência química pesada com substância pesada não faz, né? Até porque o vape não deixa de ser algo muito problemático, né? Tá? Muito problemático. Tá. Faz muito problema de saúde, faz fibrose pulmonar, deixa o pulmão duro. Cara, tomar até cuidado, né? Com o que vai falar, né? Mas parece que o fumo de rolo que as vovós fumavam antigamente era melhor que o vape, né? Cada um dá uma gama de problema diferente. O negócio do vape, como ele não tem cheiro ruim, não solta cinza, não faz muita fumaça, as pessoas acham que ele é mais seguro. Mas não, ele tem a gama de problema dele. Uhum. É. Tá dentro aqui, tem uma pergunta aqui que eu tinha separado pra te fazer, mas nós já respondemos ela. Mas a gente pode comentar um pouco mais sobre ela, que é, já aconteceu comigo, né? Um dia disseram assim, pô, o Venvance é legal. Cara, eu fui pro inferno na hora que eu tomei aquilo, né? Gostaria de deixar bem claro que isso foi antes de mim, tá bom, Tá, gente? foi antes da eu tomei, cara, o Venvance Eu pra... cuido do Caio e a gente tem uma relação de amizade, uma relação de paciente também muito legal. E o Caio, ele é um paciente exemplar. Legal, isso aí. Porque a Day, ela me olha, às vezes eu passo, né, no corredor do instituto, ela me olha, Caio, vem cá. Tá diferente. Então ela é meu termômetro, a Day é meu termômetro. A gente tem contato toda semana, ela olha bem. Mas eu experimentei, eu
Cara, psicoestimulante. Eu sei que no podcast você e a Lívia falaram muito bem naquele podcast sobre pessoas com bipolaridade pode sim tomar a psicoestimulante, né? Acompanhado por um médico, né? Não vai lá tomar, né? De qualquer maneira, né? Mas psicoestimulante para bipolar não deixa de ser algo muito sensível e perigoso, concorda? Sim, o bipolar com TDAH pode fazer uso de psicoestimulante, sim, desde que ele esteja com um bom arsenal de fármacos antimaníacos, esteja estável, sem sintoma da bipolaridade redondinho, e a gente tem que começar com doses mais baixas e reavaliações mais frequentes. Uhum. Vocês comentaram naquele podcast sobre o Atenta, que é uma medicação nova, que não tem. Ela tem se eu não me engano, ele tem uma ação acumulativa, né? Então tem que acumular. Os psicoestimulantes clássicos, como o metilfenidato e a lisdexanfetamina, eles fazem efeito na Sim. hora que a gente toma. Até demorem uns dias para o organismo poder se habituar e reduzir os efeitos colaterais dela. Mas o efeito terapêutico é muito rápido. Já a tomoxetina, que é o Atenta, demora aí semanas para poder fazer o efeito e não dá aquele kick rápido, potente, que o psicoestimulante dá. O Uhum. mecanismo de ação dele é diferente. Teve um caso de um empresário que começou a tomar e falou: Cai, que porcaria de remédio esse Atenta. Que porcaria. Vou parar. Velho, você começou ele ter uma ação acumulativa. Calma. Calma. Eu falei, não, eu vou continuar porque você tá falando. Aí ele continuou, falou, cara, legal, depois que somou aqui, bateu, ficou maneiro, ficou legal. Eu não sei se a ação dele, Dai, ele é um psicoestimulante. Ele não é um psicoestimulante, o Eu ia te atomoxetina. perguntar isso. Ele é ou não é um Não psicoestimulante? é um psicoestimulante. Por isso que Hum, ele não faz esse efeito assim. então, talvez seja o princípio ativo por um TDAH bipolar. É interessante. É interessante. Uhum. E não, Mas não. aí vai depender do perfil de cada paciente, né? Se a gente tem um paciente com um TDAH muito significativo, com muito sintoma, e a bipolaridade dele tá muito sob controle, a gente muitas vezes começa até mesmo com a lisdexanfetamina. Uhum. A gente já tem metilfenidato no mercado, que o comprimido é sulcado, que a gente parte no meio. Então a gente consegue começar com doses menores de metilfenidato. A gente já tem lisdexanfetamina líquida em gotas, que a gente consegue começar com doses super baixinhas, cada gotinha tem 2 miligramas. Sim. O mais tradicional da lisdexanfetamina é o Venvance, né? E o Venvance tem 30, 50, 70. Para paciente bipolar, 30 às vezes é muito. E aí a lisdexanfetamina em gotas a gente consegue começar com 8 miligramas, 10 miligramas, 12 miligramas. A gente faz uma titulação mais fina. Top. Ia falar pra você já deu uma traduzida, mas é porque nem todo mundo que tá assistindo a gente talvez tenha esse conhecimento. Quando você for o metilfenidato e a. Lisdexanfetamina. Metilfenidato é Ritalina, tradicional, Sim. e lisdexanfetamina é Venvance. Só pra E ficar a bem claro. tamoxetina é Atenta. Só pra ficar. Quando você fala o nome da medicação, eles conseguem associar melhor, né? Então, a primeiro momento, como você bem trouxe bem no início do nosso podcast, começa a tratar bipolaridade primeiro, até para saber, né, porque às vezes a pessoa vem, é muito comum falar, já chegar, eu já presenciei muitos pacientes vêm para tratar TDAH e chega lá é bipolaridade, né? Então, daí, porque hoje isso já tá, esse estigma tá quebrando, né, um pouco, mas por que os médicos têm tanta dificuldade de diferenciar um e outro? Eu vejo que, na verdade, é uma dificuldade maior de ver as formas mais discretas de bipolaridade. Porque confunde. Então, ainda tem profissional, psicólogo, profissional médico, que acha que o bipolar tem que ser o bipolar de livro, da mania, do bipolar tipo 1, e de ficar super eufórico, super impulsivo, excêntrico, muito falante, compra muito, namora muito. E nem toda bipolaridade é assim. A bipolaridade, a gente já discute hoje na literatura mundial sobre espectro, que vai de apresentações mais discretas até apresentações mais exuberantes. Então, eu particularmente vejo
que a dificuldade maior da gente fazer esse diagnóstico de TDAH versus bipolaridade é a falta de conhecimento mesmo da classe de saúde sobre as formas mais discretas de bipolaridade. Uhum. Falta estudar um pouco mais, então. É muito comum, né? Então, é por isso que às vezes chega aqueles pacientes surtando lá, tomando psicoestimulante e, e é uma bipolaridade e tá surtando em mania, né? Assim como também tem muita gente que vem sendo tratada com depressão, surtando também em mania, porque tá tomando antidepressivo isolado e tá dando muito ruim. E tem paciente que é TAG, que é ansioso e tá tratando TDAH. O que é TAG? É transtorno de ansiedade generalizado. Esse paciente ele chega com muitos pensamentos na cabeça, com pensamentos muito acelerados, com preocupações ruminantes. Ele não consegue fazer as tarefas dele por causa da ansiedade, então ele procrastina bastante. Ele tá tão ansioso e tão agoniado que ele não fica parado. Então parece que ele é hiperativo e desatento. E ele tá tratando o TDAH sendo que ele é ansioso. Então a gente também recebe paciente tratando o TDAH que é ansioso. E aí ele fala: "Nossa, mas eu tô tomando esse remédio. Todo mundo fala que esse remédio é tão bom e pra mim não tá surtindo efeito". Sim, porque o seu sintoma central é ansiedade. Seu sintoma central não é desatenção. A sua desatenção é um sintoma da ansiedade. Sim. A gente fala de guarda-chuvas, né? O que que é mais plausível? Você ter 5 diagnósticos ou ter um diagnóstico com uma gama de sintomas que vai englobar tudo isso, que vai estar debaixo desse guarda-chuvinha? Sim, entendi. É, às vezes chega algumas pessoas com essa. Ah, eu tenho TDAH. Eu te pergunto, cara, você sempre foi assim? A pergunta que eu gosto de fazer, sempre foi assim? Você se percebe, sua mãe falava que você era desatento, que você era voadinho quando você era criança? Não, não, isso aí eu percebi quando ficou na adolescência. Falei, então, 90% de chance de não ser TDAH. Pode ser que talvez você não percebeu e etc, né? Então dá pra investigar um pouco melhor. Tem que conversar com seus pais, não dá pra falar que é TDAH sem conversar com os parentes. Isso, perfeito, né? Quando a gente fala de diagnóstico de TDAH, o ideal é a gente entrevistar junto do paciente uma pessoa que cresceu junto com ele. Sim. Pai, mãe, irmão, tia, avô. Justo, porque aí você tem um olhar diferente, né? Uma percepção diferente, né? Se começou na fase adulta, aí é outra coisa. Meu Aí pode ser TDAH bipolar. começou só na faculdade. Não Aí existe isso, gente. Pode ser uma sobrecarga, pode ser um estresse. pode ser um burnout, entendeu? Uma Isso. série de coisas. Então, tem que fazer uma investigação mais profunda do caso, né? Para se entender. É um pouco mais difícil, Dai. Eu percebo em alguns casos de TDAH em mulheres, né? Então, que nem sempre a mulher que tem TDAH ela vai ter essa agitação psicomotora, ela vai ser a menina mais agitadinha. Então, às vezes o TDAH dela tá todo aqui dentro, né? Então se dá muito através da fala, fala bastante. Vou trazer uma fala muito polêmica aqui. Hum, Mas as mulheres, particularmente, sofrem muito de transtornos mentais e a gente relaciona, não tratados, e a gente relaciona isso com uma carga de cobrança excessiva que existe nas mulheres ainda hoje. Existem muitas famílias já super saudáveis, super funcionais, em que o marido e a esposa distribuem igualmente a carga de trabalho, a carga de preocupações em casa, mas ainda existem muitos núcleos familiares onde a mulher, ela é a principal gerente da casa. Então ela tá adoecida, ela tem um TDAH, tem uma ansiedade, mas é tanta cobrança em cima dela que ela precisa criar um monte de estratégia para poder dar conta do que ela faz, só que ela continua sofrendo. entendi. Ela não tem, às vezes, o impacto não é tão grande, mas o sofrimento é muito grande. E uma hora a corda vai estourar. Cara, parece que você rezou uma missa que eu rezei ontem à noite. Com a menina que chegou lá, ela gerencia a empresa da família, do casal. Ela gerencia o casamento. Ela gerencia a família dos pais. Ela gerencia tudo. E além disso tudo, aliás, dá pra perceber que ela é super centralizadora, né? Ela tem um perfil muito dominante, aquela coisa. E ela tem uma sobrecarga muito grande. Então ela desenvolveu um tag ferrenho e ela tá
assim, a espreita de um burnout, tá assim, porque ela centraliza, ela toma conta disso tudo. Aí eu falei assim, ouso ter que identificar algo mais aí, porque então, tem que passar por uma avaliação neuropsicológica, para o entendimento do que está acontecendo aí dentro, para criar um mapa, né, do que está acontecendo aí, por que que isso está surtindo dessa maneira, porque não é comum. Então, há essa sobrecarga de fato, né. Eu acredito que o caso dela não seja TDAH, porque senão ela não conseguiria tomar conta disso tudo, né, mas existe alguma coisa ali, porque tem uma flutuação muito grande, então, Um esgotamento mediante muito estresse. mediante muito estresse. Dai, finalizando aqui, a gente a promessa de cumprir os nossos podcasts um pouco mais curtos, aproveitando a deixa, não posso deixar, já falei no início do podcast, mas a gente não pode deixar de falar isso, por favor, se você nos acompanhou até agora, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra gente, não custa nada pra você, é de graça, e toda vez que você faz isso, ajuda demais a gente. Se você ainda quiser turbinar esse favor, você vai curtir, você vai compartilhar. Aí o supra-sumo é se você compartilhar. Aí sim, nós fomos longe, né? Se você puder fazer esse favor pra gente, é muito importante pro canal, pra gente continuar gerando conteúdo aí pra vocês, conteúdo de valor. Daí, finalizando aqui o nosso podcast, dicas para os nossos amigos que são bipolares e TDAH ao mesmo tempo. Já falamos bastante, mas assim, um resumão pra gente finalizar o nosso podcast aqui. Embora o remédio seja fundamental, imprescindível, você também precisa de terapia, de psicoterapia, para poder aprender a lidar com esse monte de sintoma Boa. e para poder também criar estratégias para poder lidar com esses sintomas. Nem todo paciente bipolar e TDAH vai tolerar medicação de TDAH. Às vezes vai induzir um ciclo, às vezes vai induzir uma instabilidade. Então a gente precisa da psicoterapia para poder acolher esse sofrimento e ensinar a como viver com esses sintomas residuais. Boa. Buscando um bom psicoterapeuta, entra aí no Instituto Caifontes, vai @Instituto Caifontes, você vai encontrar uma gama de terapeutas lá que vai poder te ajudar. Eu vi que você comentou ontem numa pergunta, o difícil é achar terapeuta. Eu falei, não, vai no instituto que a gente tem, vai no instituto que a gente tem. Então, o nosso colega TDAH, cara, para saber um pouco mais sobre o seu TDAH, sugestão, assista um podcast nosso chamado Avaliação Neuropsicológica. A gente está falando sobre avaliação neuropsicológica e como ela desvenda o seu cérebro. Então, é interessante você assistir esse podcast para você entender que existe uma ferramenta muito poderosa chamada avaliação. Você fazer uma boa avaliação para deixar bem claro, mas eu já sei que eu tenho. Não, vamos entender um pouco mais sobre esse transtorno, nível, né? Porque o TDAH tem isso, né? Então tem níveis de TDAH, né? Entender qual é o seu tipo de TDAH. Às vezes você tem um TDA, é muito comum, né? Só um déficit de atenção, não tem a hiperatividade, ou às vezes só tem hiperatividade, então entender o que está acontecendo com você. Se você é bipolar e TDAH, faça como a Dai falou, busque os profissionais, né? Tanto um bom médico, tanto um bom terapeuta, para poder fazer essa investigação, ajustar, começar o tratamento pela bipolaridade, limpar o terreno. Aí a gente vai ver o nível do seu TDAH, que não dá pra gente identificar o nível do TDAH numa bipolaridade descompensada. Numa bipolaridade descompensada. Então a gente descobriu aí, a gente vai pensar nas formas de poder tratar esse TDAH, se vai ser necessário o psicoestimulante, se pode usar o psicoestimulante também. Então é uma série de variações aqui, gamas de coisas que a gente tem que falar. Se você chegou aqui, volte no início do podcast, assista novamente, porque tá muito legal, a gente falou sobre isso. Mais uma vez, Dai, agradeço você pela presença, você sempre se dispõe a estar aqui com a gente. Acho que ficou bem casado aqui o nosso trabalho, acho que dá uma boa liga. E agradeço você que nos acompanha até agora. Então, mais uma vez, se puder, compartilhe o nosso conteúdo aí. Mais uma vez, obrigado a todos e até mais. Dai, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem presentes até aqui. Até mais.